acelerar os casos do Andrés, do Duílio e do Augusto sobre isso pode ser benéfico para eles. E deixá-los para o final, que é o que até me parece que eles queriam, talvez não seja benéfico para eles. É o que eu estou enxergando pelo que eu conheço da política do Corinthians. Então, aguardemos, vamos ver como é que isso vai se desenrolar, mas vocês conseguiram me entender? Pelo que eu estou observando, acho que é por aí. Bom, o que eu estou querendo aqui é trazer para vocês as informações dos bastidores de todas as partes do que está acontecendo, de quais são os entendimentos e os conflitos desses entendimentos e os cenários políticos, como eles podem mudar e serem alterados diante disso. Por exemplo, outra coisa importante, não há previsão estatutária sobre qual deve ser a votação, as opções dos conselheiros para a votação. Vocês já perceberam isso? Aqui vai uma informação também para vocês. Vamos dar um exemplo. O Pantaleão, que é o presidente da ética, vai lá e manda para o conselho: olha, a minha sugestão é de que o André Sanches seja suspenso. Tá? Como que isso vai ser votado no conselho? Porque o Romeu Thuma Júnior, presidente do conselho, pega isso e leva para o plenário. O plenário é quem vai decidir. Mas vai decidir o quê? Quais serão as opções de voto? Porque ele pode jogar lá: olha, a comissão de ética sugeriu a suspensão do André Sanches. A gente suspende ou absolve? Aí a opção de expulsão está extinta. Ou ele pode jogar lá: a gente suspende ou expulsa. Ou suspende, expulsa ou absolve. Não há previsão estatutária sobre como deve acontecer essas opções, quais devem ser as opções de voto. Não há isso, não há essa previsão estatutária. Portanto, me parece que é uma autonomia do presidente do Conselho Deliberativo. Então a gente tem que entender. Agora, se vem do Pantaleão uma sugestão de expulsão, aí não tem jeito. Vai ser expulsão ou não expulsão. Se não vem uma sugestão de expulsão, aí essa opção de expulsão para o conselheiro votar talvez nem seja habilitada. Perceberam isso? É isso também. Então, assim, são situações que eu estou observando aqui, conjecturando e me baseando pelo que o Estatuto prevê e tudo mais. Então, trazendo para vocês os cenários. É isso que está acontecendo, estou dando aqui informação, estou dando opinião, estou falando quem está certo, quem está errado, mas os cenários que estão se encaminhando são esses. E vai lembrar que tudo isso é político. Não acho você... A pressão externa pesa? Pesa. Mas internamente, acordos, conchavos, discussões, debates, é política. Uma votação dessa é 100% política. Vamos aguardar para ver como é que vai ser. Eu sei que aqui você vai ter tudo isso, detalhe por detalhe, tudo muito bem explicado e informado para vocês. Tá certo? Bora para o próximo assunto? Falamos bastante da investigação aí, cartões corporativos e tudo mais. Bora para o próximo assunto. Bom, antes do próximo assunto, você já está inscrito aqui no canal, se inscreve aqui no canal. Olha o trabalho que dá apurar tudo isso, vocês não têm noção. Se inscreve aqui no canal, já deixa o seu like, deixa o seu joinha, que vai me ajudar demais. O seu valeu, cada um chama de uma coisa, né? Joinha, like, valeu, cada um chama de um jeito. Deixa aqui para mim que já me dá uma força danada e vamos seguir aqui com as informações. Olha só, vocês viram as nomeações do Osmar Stabile? Colocou o Antônio Jorge Rachid como secretário-geral, colocou o diretor adjunto comercial para Joaquim Arruda, que foi diretor de esportes aquáticos da gestão do Duílio Monteiro Alves. Lembra quando o Osmar Stabile foi eleito e a Gaviões soltou aquela nota falando: não aceitaremos, ninguém é ligado à gestão da renovação e transparência. Depois o Osmar Stabile falou que não ia ter figurinha carimbada. Lembra o que eu falei no dia que o Osmar Stabile se elegeu e esse assunto veio à tona? Vamos lembrar? Então, acreditar que o Osmar Stabile vai fazer uma gestão e que ninguém da renovação e transparência vai participar é uma utopia gigantesca. Esquece. Me parece até uma ingenuidade
esse tipo de abordagem de que, olha, não aceitamos ninguém da renovação e transparência. Tá aí. Eu falei na época e reforço agora. É utopia, é muita ingenuidade. Era óbvio que isso ia acontecer e vai acontecer sempre. Então, assim, você pode não concordar, você pode falar um absurdo, tá errado, tudo mais. Pode. Mas era claro que ia acontecer. Óbvio que ia acontecer. E eu falei isso como informação, como quem entende o clube, como sabe que as coisas funcionavam. Quando veio o Gaviões falar aquilo, quando veio o Osmar Sábio falar aquilo, eu vim aqui de cara limpa falar para vocês, duvido, não vai acontecer, a utopia e ingenuidade acreditar nisso. E pau. Assim como eu falei do Memphis Depay, que ia ter que mudar o contrato, o Osmar Sábio ele foi lá e falou, não, nós não vamos mudar o contrato, vamos fazer, e foi lá e mudou a forma de pagar o Memphis. Assim como a reunião da Caixa, infelizmente o Osmar Sábio optou por dizer que não sabia do André Sanches, eu vim aqui e reforcei, sabia sim. Não estou querendo aqui bater de frente e desmentir ninguém, ser grosseiro com ninguém, mas o meu compromisso é com a informação e com a informação correta. E eu venho aqui e sustento. E essa informação eu dei lá atrás, e agora ela está só se confirmando com essas nomeações de cargos, com esse loteamento do clube. Vão ter 2 diretores adjuntos no jurídico, nunca vi coisa igual. Tem departamento que tem 4 caras de liderança. O Rachid, todo mundo sabe, ele reatou com o Paulo Garcia, foi o antigo aliado do Paulo Garcia, brigaram, voltaram. Ninguém tem tido mais voz que o Paulo Garcia junto ao Osmar Stabile, ninguém tem tido mais voz que o Paulo Garcia junto ao Osmar Stabile. Estou falando se isso é certo, se isso é errado, se eu gosto ou se eu desgosto. Estou trazendo um fato para vocês. Ninguém tem mais voz ativa junto ao Osmar Stabile do que o Paulo Garcia. Rachid é uma dessas pessoas. Nós estamos falando aí de quantos dias, né? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Nós estamos falando já de quase 10 dias, são 9 dias, né? Que o Martínez está sumido e não se reapresentou ao CT Joaquim Graf. Vamos uma nota oficial que o Corinthians divulgou, tá? Divulgou sim para os jornalistas, né? Após o período de folga concedido ao elenco nos primeiros dias da data FIFA deste mês, o volante José Martínez não se reapresentou aos treinos. Martínez entrou em contato com o clube e relatou problemas familiares. O executivo de futebol do Corinthians, Fabinho Soldado, e a comissão técnica comandada por Dorival Júnior aguardam o retorno do atleta, mas informam que Martínez não enfrentará o Santos no clássico da próxima quarta-feira, tá? Então, só para vocês, né, entenderem, né, o que tá acontecendo aí em relação ao José Martínez, tá? Ele não vai enfrentar o Santos, tá certo? Foi uma decisão já do Fabinho Soldado e uma decisão que partiu, né? Partiu do técnico Dorival Júnior, tá? Ele não vai enfrentar o Santos, tá certo? E ele relatou problemas pessoais, ó. Vou tomar uma aguinha com gás aqui, ó. Olha que aguinha gostosa essa água, né, velho? Olha aí, ó. Que chique, hein? Deixa eu ver aqui. Sensacional. Aqui, ó. Ó. Que é isso, hein? Que é isso, hein? Que é isso, hein? E não é propaganda, hein? Não é propaganda aqui, ó. Maravilhosa aguinha. Tá? Então, olha só. Vamos lá. O que acontece? Ele alegou problemas pessoais, né? Depois de alguns dias sem falar o que aconteceu, ele alegou problemas pessoais. A gente não sabe exatamente, né, se esse problema é com os filhos, com a esposa, ex-esposa, não sei exatamente se ele está casado ainda, enfim, mas foi o que ele alegou, tá? Dentro do Corinthians, existe uma divisão em relação ao assunto, tá? Existem aqueles que se irritaram com a situação, tá? Ó, eu ouvi 3 lados, tá? Eu vi três situações, 3 reações dentro do Corinthians. Eu vou contar as 3 para vocês. Eu conversei com pessoas que ficaram irritadas com ele, que inclusive não vai jogar o jogo contra o Santos. Eu ouvi pessoas que ainda, né, são mais cautelosas e dizem que não dá para fazer ainda o julgamento, porque a gente não sabe a gravidade
do problema dele, né? E eu vi pessoas que estão rindo, né? Falando, meu Deus, né? É que usaram, inclusive, essa frase aí, né? É quando a gente acha que já viu de tudo, pessoas que deram risada, estão dando risada, né? Se metendo aquele kkk nas mensagens pra mim, falando como a gente chama. E a gente, né? Por essa a gente não esperava. Então, lá dentro, é claro que tem... Eles devem saber muito mais, né? O que tá acontecendo, tá? O que tá acontecendo. Mas, enfim, divide, né? Essa questão aí divide opiniões dentro do clube. O Corinthians, né? Ele tá sendo cauteloso. Uma fonte falou assim pra mim, vou até ler aqui pra vocês, tá? Ainda não tem como falar, Samir, em multa ou algo do gênero, porque não temos o conhecimento da gravidade do assunto. No retorno dele, se houver algo nesse sentido, eu comunico, tá? Então, vou repetir o que uma fonte disse aqui. Ainda não tem como falar, Samir, em multa ou algo do gênero, porque não temos conhecimento da gravidade do assunto. No retorno dele, se houver algo nesse sentido, eu comunico, tá? Isso foi uma fonte que disse para mim. Eu perguntei o que ele alegou, problemas pessoais, tá? Enfim. E agora é a gente, né, aguardar. Eu também não quero aqui fazer, né, um julgamento, né, precoce, porque assim, cara, se acontecer alguma coisa grave, né, alguma enfermidade, um acidente, cara, depois, né, ficaria ruim da minha parte, imagina, né? Eu venho aqui, faço duras críticas, daqui a pouco o cara dá uma entrevista e diz que foi uma perda de um ente querido, né? Apesar que se fosse, acho que ele teria falado já, né? Ou algum problema gravíssimo, enfim. O que eu senti é que dentro do Corinthians, com algumas pessoas, que eu senti assim, conversando com algumas pessoas, elas parecem saber que não é grave, tá? Mas existem pessoas que me falaram aqui agora, que não dá para saber a gravidade do problema, então não dá para falar em multa, ou, né, o que o Corinthians vai fazer em relação ao Martins, porque tem que esperar a gravidade do problema quando ele, assim, né, se ele vai dar satisfação ou não, tá? A Larissa diz aqui, ó, Larissa Pérez, Samir, se tivesse acontecido algo grave, ele teria notificado o clube. Se fosse coisa grave, por que não avisa? É verdade. Isso tá com cara de nutelagem. Esse cara tá querendo ir pro Inter, diz o Raniel Oliveira. Enfim. Não, tá preso, não pagou pensão. Se fosse algo desse tipo, acho que a imprensa venezuelana já tinha dado, né? Já tinha dado. Não ia ter como, cara. Não ia ter como o cara escapar, né, dessa notícia, né, velho? Ele postou uma foto durante a semana com os parceiros de um comércio. Pra postar, foto tem tempo. Cara, ele postou essa foto? Quem tem essa foto aí? Manda pra mim. Esse Martins é horrível, tomara que vaze. Deixa o like. Vambora aí, gente, nos ajuda. Boa tarde, Samir. Aqui de volta depois de 2 anos. Quem é esse sem vergonha? Hein? O meu timão disse que ele voltou com a ex numa lua de mel, né? Teve uma matéria uma vez, eu lembro disso. Samir, não bote as plantas da sua esposa na jarra, pois a água com gás mata a planta. Canalha, isso não é jarra, isso aqui é um copo estiloso, meu irmão. Um copo estiloso aí, ó, tá? Então, olha só. Café e água, tá? Água com gás e café. Então, olha só. Depois vocês puderem mandar essa foto pra mim. Quem tem meu WhatsApp aí, manda foto. Enfim. Ó, uma fonte importante que me respondeu agora, gente. Peraí. Tá? Enfim, uma fonte muito importante, claro que eu não vou falar quem é, acabou de me responder aqui, outra fonte, tá? Essa não vou ficar dando dica, né? Samir, temos que ouvir e saber o que aconteceu, ninguém sabe. Cara, eu acho que, assim, né, velho? Foi igual a Larissa disse aí, né? Se fosse algo muito grave, tá? Ele teria notificado o clube, né? Larissa foi bem.